Eu não sei se eu falo. Ai, eu não sei se eu falo. Eu sou um pouco tímido, sabe? Eu não sei se eu falo. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Como a comunicação pode te ajudar no empreendedorismo? Quer dizer, na verdade, essa é a pergunta que eu vou responder para você hoje. Confere aí. Então, empreendedores, eu sou o Dinho Júnior e hoje saí do rádio, da televisão, para aparecer aqui com essa carinha redonda e simplesmente responder essa pergunta de uma maneira muito mais prática para você, para que a partir de então você possa finalmente se entender como um comunicador dentro das suas limitações e talentos autênticos para colocar isso no mundo do empreendedorismo. É claro que quando a gente fala de comunicação, dentro dessa parte empresarial, automaticamente você pode pensar, mas é aquele card lindo, aquele banner bonitão que a gente posta na rede social. Não, comunicação é muito mais que isso. Para a gente conseguir olhar de uma maneira macro e visualizar todas as áreas que a gente vai conversar agora e entender como elas se combinam, a gente começa pontuando cada uma delas. A comunicação ela é extremamente importante em diversas esferas do dia a dia do empreendedor. Para começar, falamos da rede social. Sabemos que na rede social existem outros conteúdos que fogem daquele processo do marketing comum de apenas comunicar através de design, qualquer outro conteúdo gráfico, todas as informações do seu negócio. Hoje, a gente já sabe e sempre repete, quanto mais humanizado for o seu negócio, muito mais conexão ele vai ter com as pessoas e, obviamente, isso vai facilitar todo o resto do processo da viagem entre o cliente e, obviamente, a sua empresa. Esse é um dos pontos, porque a gente fala sobre essa parte da comunicação na rede social. Saindo disso, a comunicação também vai te ajudar demais em processos de reunião. A gente sabe que hoje o network, a parceria, a colaboração de uma empresa com a outra também está sendo utilizada como um grande recurso de troca de clientes, público e totalmente referente a essa produção ainda maior de espaço para aparecer. E se você é um empreendedor e busca essas parcerias, se posicionar na reunião é de extrema importância e muitas vezes a gente acaba não utilizando a nossa comunicação mais adequada também nesses processos. Esquecendo essas duas áreas, aí a gente vai para que o povo gosta. Venda. Claro, falou em venda é óbvio. Você tem que vender. A comunicação ela é 100% responsável por essa relação direta entre o seu cliente e você e que obviamente vai fazer ali dentro daquela condição de diálogo, de comunicação, um momento muito especial que vai definir se o cliente, além de comprar, ele vai se identificar com a sua forma de vender. E além de tudo isso, como eu já disse, o relacionamento ao cliente que se estende também à parte do pós-venda e até mesmo da pré-venda. Esses são os pontos mais importantes, ao meu ver, nesse processo de utilizar a comunicação de maneira inteligente, de maneira consciente, para fazer com que você e o seu negócio ganhem destaque. Mas agora é a hora que a gente vai para cima, destrinchar tudo isso, analisando o macro, para trazer de maneira mais detalhada como você pode trabalhar todas essas áreas e, obviamente, ser um comunicador muito melhor, ou melhor, que o seu negócio comunique de uma maneira muito mais estratégica e isso faça você ter mais destaque. Primeiro ponto deles, muita gente se pergunta, né? Ô Dinho, eu sou tímido, velho. Como é que eu vou usar a comunicação a meu favor? Primeiro ponto disso é você entender que se observar e respeitar todos os seus jeitos vai fazer com que você aprenda, ao invés de olhar para a parte negativa, aproveitar melhor o que você tem de positivo. Às vezes a timidez que a gente absorve como um grande problema para se comunicar está atrelada à parte que você observa a como funciona a comunicação no seu negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muita gente entende que falar em público é um problema. Mas partindo do princípio que a gente começa a entender os benefícios de colocar a sua ideia em pauta para mais pessoas, isso não está só atrelado a você vender o seu negócio, mas às vezes você tem uma ideia tão interessante que pode mudar o mundo. Imagine se essas pessoas, se Jesus fosse tão tímido a ponto de não externar o que ele pensa, se o nosso querido Mahatma Gandhi fizesse a mesma coisa, Nelson Mandela. Pensa só se esses grandes líderes de movimentos grandiosos não tivessem a atitude de colocar a sua ideia interior para fora, inspirando outras pessoas. Primeiro ponto é entender que, por mais que a timidez ela exista, a comunicação não pode ser um problema para você. Pelo contrário, é um grande privilégio. Falar em público é um desafio? Pode ser, mas isso não pode ser encarado como um problema. Tem que ser simplesmente encarado como uma grande oportunidade de externar o que você pensa para o mundo.
A partir do princípio que você começa a treinar essa visão, aí, meu amigo, as coisas vão mudando aos poucos. Mas o primeiro passo é começar a entender esse seu processo e o que você pode mudar com ele, principalmente nesse ponto. E aí a gente entra em outro aspecto. Já que a gente está falando sobre esse processo de rede social, que foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui, na rede social hoje é muito importante que as empresas, de certa forma, elas apresentem um processo de humanização. Obviamente, isso não se enquadra a todos os negócios. Você, minha querida amiga, e você, meu cremoso, é muito comum que você simplesmente pegue o seu Celulation diariamente, poste lá seus stories. Olha, aqui na Cervejas Caracu, a cerveja que é a sua cara, nós temos essa promoção hoje, papapá. É muito comum. E porque hoje, no novo conceito de empreendedorismo, a gente sabe o quanto isso traz uma conexão direta para quem te segue, para quem está acompanhando o seu negócio, para quem é ou quer ser o seu cliente. Porém, tem algumas pessoas que não têm esse privilégio. Lembra que eu falei sobre privilégio? É isso, falar em público é privilégio. Que não tem esse privilégio pelo modelo de negócio. Então, o que é que a gente pode fazer, como sempre, para poder tornar esse processo de comunicação de rede social muito mais eficiente e, principalmente, que ele seja um benefício da sua empresa? Simplesmente entender que todos os materiais que são feitos no seu negócio, até mesmo os materiais que possuem design, que são vídeos e que têm outro tipo de conexão, eles devem sempre pensar em uma comunicação que traga uma linguagem extremamente pessoal. A ideia é que aquela pessoa, ao ler aquele post, ao ver aquele flyer, aquele banner, aquele card, ela se sinta principalmente conversando com alguém que ela conhece. E aí é que está o grande desafio. Quando você aparece na rede social e traz essa relação mais humanizada com rostos e pessoas, isso acontece de uma maneira muito mais inconsciente para quem está assistindo. O desafio de quem não aparece é conseguir manter o mesmo padrão de diálogo e comunicação em todas as peças e toda a parte gráfica e de qualquer outro material, como eu disse, técnico, prático, de design que você vai utilizar nesse seu processo de comunicação. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo ponto? Reunião. É muito importante nesse momento que a gente traga o início do nosso vídeo aqui, da nossa conversa, sobre olhar a parte de falar em público como um privilégio, para esse tópico que a gente vai destrinchar agora. As reuniões, elas são extremamente importantes para fazer você entender e treinar de uma vez por todas que falar em público não é um problema para você, mas principalmente que você não está só em relação a isso. Eu vou dar um exemplo do papai aqui. Todo mundo sabe, e para quem não sabe, eu trabalho no rádio, na TV, na internet, na cafeína também. Então, em algumas situações, eu me coloco em uma fala para o público de uma maneira totalmente adversa por serem plataformas extremamente diferentes. Até um dia desses, apresentar eventos para mim era muito ruim. Eu sentia muita timidez. Olha isso. Como esse cara é tímido? Não, ele não é tímido, claro. O problema é que a gente tem que entender que a timidez é um ponto muito complexo relacionado à sua comunicação, para que a gente acredite o tempo inteiro que nós somos tímidos na vida. Eu vou dar um exemplo. Se você agora se considera tímido, se você acha que você não tem como desconfigurar isso, pensa como você é com seus amigos na mesa de bar. Se isso funciona é porque naquele local você está completamente à vontade. E é essa busca que a gente tem que ter. O problema é que todas as crenças em busca da comunicação perfeita faz com que a gente simplesmente ache, certo? Que o padrão que a gente busca é a única maneira de ser um bom comunicador. E não é. A gente vai chegar lá. Voltando a falar da reunião, quando você entende que falar em público não é um karma, é uma oportunidade, você começa a trabalhar isso principalmente para fortalecer que as suas ideias sejam externadas. Primeiro, falar em público é um problema tão sério que em 2015 o jornal The Sun, lá de Londres, ele fez uma pesquisa falando sobre os medos dos seres humanos. Olha que doideira. Na pesquisa o resultado trouxe que as pessoas elas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Absurdo isso, né? É muito louco. Você não está só nisso. Só que tudo vai mudar quando você entender que o medo de falar em público ele não é o principal motivo. O que você tem, muito provavelmente de uma maneira consciente ou inconsciente, é medo do julgamento. O medo do que as pessoas vão falar sobre o que você está dizendo. É medo de gaguejar. Eu gaguejei no vídeo aqui já algumas vezes. Isso não me desqualifica, acabei de gaguejar. Isso não simplesmente acaba diminuindo o meu trabalho, a minha condição, a minha ideia, o conteúdo que eu vim trazer para você hoje. Então, a gente precisa entender que naturalizar esse processo é o primeiro passo. E aí,
Quando a gente pega essa pesquisa e destrincha essa ideia, mostrando que o que você tem é o medo do julgamento, o próximo passo é trabalhar isso dentro de você. É entender mais uma vez que quando você externa o que pensa, você se dá uma oportunidade de mudar o ambiente, a empresa, o mundo e principalmente se dar a oportunidade também de fazer com que as pessoas devolvam essa mesma ideia e obviamente a comunicação flua de maneira muito genuína, colhendo os benefícios de conseguir externar tudo que você pensa. Vamos pro próximo tópico? Terceiro tópico, o que é que eu separei aqui? O assunto agora é vendas. E eu acho que esse é um ponto muito complexo. Para a gente melhorar a comunicação na venda, é muito importante começar a entender que o processo de autoconhecimento, ele precisa caminhar lado a lado com tudo que você faz na empresa. Aí você me pergunta de novo, Vadinho, mas é muita coisa para dar conta. É claro, é muita coisa para dar conta. E quando a gente não entende o poder da nossa fala e quando a gente não abraça a comunicação como uma parceira, afinal de contas, muita gente tem medo de falar em público, muita gente tem receio de externar a ideia, muita gente simplesmente usa a comunicação de maneira automática, sem buscar analisar a sua fala. Muita gente acaba descartando o que tem de melhor porque acredita que o jeito certo de falar é o jeito do outro e não o nosso. Então, a venda, para mim, é um dos pontos mais complexos quando o assunto é trabalhar a comunicação dentro do empreendedorismo. Primeiro, é lógico que quando a gente entende, vai estudar um pouco mais sobre vendas, a gente entende que venda é simplesmente conexão. E para mim, o principal ponto de se conectar com alguém, na verdade, os dois principais pontos da conexão, primeiro, é a espontaneidade, é a maneira extremamente genuína de se comportar naquele lugar, óbvio, de maneira adequada, e a segunda, a empatia. Trabalhar esses dois pontos vai fazer você simplesmente chegar no seu cliente de maneira muito mais justa e principalmente de maneira muito mais humana. Lembra da humanização e da importância dela? É sobre isso que a gente fala na prática quando o assunto é venda. É muito importante entender que a empatia, ela traz uma obrigatoriedade da gente aprender, antes de falar com o cliente, ouvir muito mais. Ouvir muito mais. A gente sempre traz a fala, o verbo falar, como o ato mais colocado em prática quando o assunto é comunicação, mas escutar tem que caminhar lado a lado, principalmente num processo como esse. A maneira de falar com o seu cliente vai ser simplesmente estudada a partir do momento que você ouvi-lo. A maneira natural de tratar o cliente vai ser colocada em prática de uma maneira muito mais eficiente, de uma forma muito melhor, quando você entendê-lo através da audição. Então, o primeiro ponto é, na minha opinião, muita gente peca por não entender isso. Ouvir muito mais, usar perguntas, é uma ótima dica para simplesmente fazer com que ele te diga qual é a expectativa dele. Através da empatia e da genuinidade, da espontaneidade, eu tenho certeza absoluta que você tem uma grande oportunidade, uma grande chance de se conectar de verdade com o seu cliente. Próximo ponto. Certo? A gente falou já sobre as redes sociais, falamos de reunião, falamos de venda, e aí vem a parte que para mim traz uma condição que hoje ela é crucial para que os negócios se tornem cada vez mais fortes, que é o pós e o pré-venda. É lógico que a venda a gente acaba entendendo que ele é um ato muito grande, né? É o processo de atender o cliente, do próprio atendimento, de entender o que ele quer, dar a ele o que ele precisa, importante isso, ser um intermediador, não um cara que converte, sabe? Mas ao mesmo tempo entender qual é a hora de ter um pulso de converter, dependendo do seu negócio, certo? E depois disso, muitas vezes, os empreendedores esquecem de manter essa relação. O pós-venda é de uma importância muito grande para quem busca usar a comunicação a favor dessa relação empreendedorismo, empreendedor, negócio, cliente. Porque naquele momento você vai definir se a relação que você vai ter com aquela pessoa, ela foi mais uma vez uma relação verdadeira, espontânea, genuína, empática, ou se simplesmente o que você buscava era apenas converter a venda e depois está tudo bem. É lógico que dependendo do negócio a gente talvez não consiga ter uma comunicação direta com cada pessoa que passa dentro desse grande processo.
mas não é sobre falar com cada um. É sobre usar a comunicação para mais uma vez se mostrar empático com quem passa por esse processo. Aí é adaptar dentro do seu negócio a maneira mais ideal para o que você vende e para o que você faz. E agora a gente chega no ponto que para mim é o mais importante do vídeo. Eu peço a atenção de todos vocês, porque depois de analisar de uma maneira macro todos esses pontos que eu trouxe aqui agora, esse é o momento que eu vou dar o jump off the catch sobre a sua condição e a condição de comunicador dentro do seu negócio. Fica atento, viu? Porque aí, quando a gente fala de tudo isso, vem o grande ponto, né? Muita gente acaba perguntando imediatamente: qual a forma perfeita de se comunicar? Essa pergunta deveria estar no Enem, ou não. Mas é uma pergunta difícil de responder. Para quem não entende o quanto essa relação verdadeira dentro do empreendedorismo também é de extrema importância. Seja em qualquer dessas áreas citadas ou em qualquer outra que venha para o seu negócio, se você é um empreendedor que, assim como eu, é o seu próprio negócio, por exemplo, a melhor forma de se comunicar, adivinha qual é? A sua. Não tem segredo. É por isso que eu tô aqui, desde antes do início do vídeo, trazendo de maneira muito leve e dando algumas pequenas dicas o quanto se observar nesse processo é muito importante. Então, antes de tudo, se estude. Entenda quais são os seus pontos positivos e pontos negativos. Busque entender as pessoas que você conversa o que mais incomoda na comunicação. E você mesmo tem esse processo de autocrítica. Vou dar um exemplo, historinhas do Cremoso aqui. Quando eu comecei no rádio, eu usava uma palavra, inclusive eu acabei de fazer que é uma coisa que inclusive eu não faço, se você for ver no vídeo não faz, mas estar de uma maneira natural diante de qualquer conversa vai te colocar com algumas coisas, vão chegar. E aí, eu lembro que quando eu comecei no rádio, tinha uma palavra que eu usava bastante, que era obviamente. Tava lá no ar falando e de repente, obviamente e tal. E quando eu comecei esse processo de me escutar, de me ouvir, ali eu entendi, eu falei, gente, eu falo muito isso, o que é que eu passei a fazer? Peguei um papel, anotei a palavra obviamente, coloquei na frente da mesa da locução, lá na rádio na época, e sempre que eu olhava o papel eu lembrava de não falar. E isso só foi possível porque eu comecei o processo de autoconhecimento da minha comunicação. Então esse é o primeiro ponto. Se estude, se ouça, se conheça de verdade. Aproveito para dar uma outra dica. Se você quer descobrir qual é a sua forma espontânea de comunicar, eu cobro por essa dica, hein? Essa dica aqui, a cartilha, e é uma dica básica, gente. É sério, é uma dica muito boba e que a gente não faz. A gente não faz e infelizmente entra nesse loop de achar que tem que ser um baita comunicador, um super apresentador para poder começar a falar e se colocar nessa posição de usar a comunicação a favor do seu negócio. Áudios de WhatsApp. Nos áudios de WhatsApp, nos seus áudios, se você não manda áudio é uma pena, mas quem manda áudio, nos seus áudios existem inúmeros exemplos de como você funciona da maneira mais natural possível. Daquela forma, tá a energia que você coloca com quem você gosta, com quem você se relaciona, com quem você conversa, com quem você não tem tanta intimidade, mas você manda áudio. Essas pessoas e esses diálogos, através do seu próprio áudio, mostram de maneira muito clara como você se comporta em todas essas situações. A diferença é que o público não está na sua frente. E muitas vezes é essa visão que atrapalha o seu processo interno. Então, depois de você se estudar, se conhecer, se ouvir, vem o ponto mais importante. Pratique, grave vídeos, se assista, grave áudios, comece a praticar. Somente assim você vai evoluir e vai conseguir fazer com que a comunicação de verdade seja o seu grande amigo e parceiro dentro desse universo complexo que é o empreendedorismo e que precisa de muitos recursos para quem quer continuar crescendo. E a comunicação é um recurso básico, mas infelizmente nem todo mundo presta atenção que ela merece ter. Eu espero que de verdade que depois desse vídeo, depois do nosso encontro, você mude essa chave e comece a dar as mãos para ela mesmo
caminhar de mão dada, porque lá na frente eu tenho certeza que os benefícios que você vai colher com tudo isso serão imensos e grandiosos. Espero que você tenha curtido esse vídeo, mais uma vez gerando conteúdo para você e falando desse grande amor que eu particularmente tenho, que é a comunicação, para fazer com que o seu negócio se destaque no mar do empreendedorismo. Até a próxima!